Olha o absurdo, gente! A política brasileira virou herança de família? No debate da Globo News, o Otávio Guedes foi certeiro. A candidatura do Flávio Bolsonaro não tem currículo, tem certidão de nascimento. Enquanto o Brasil luta para avançar, eles tentam ressuscitar uma monarquia disfarçada, onde a única proposta real é garantir a anistia do papai. É o cúmulo. Querem usar o Estado de escudo para a impunidade, com o Eduardo Bolsonaro dando as cartas do radicalismo. Vamos analisar esse teatro? Bom, a gente está falando de eleição. Queria jogar aqui para vocês uma apuração que eu fiz lá para o blog cedo, que é essa disputa que está acontecendo na campanha do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, depois da entrada do Caiado, que a gente não sabe o que mexeu nas pesquisas, se é que mexeu nas pesquisas, mas ele tem que mostrar uma solidez. Eu acho que essa é a preocupação da campanha do Flávio Bolsonaro, porque ele é o único candidato que está ali pela certidão de nascimento e não pelo currículo. O Lula tem currículo, Caiado tem currículo, o Aldo Rebelo tem currículo, todo mundo tem um currículo, né? O Flávio Bolsonaro só está ali por conta da certidão de nascimento, porque ele é filho do Bolsonaro. É a única candidatura monarquista dentro desse cenário de disputa republicano. Então, ele está precisando efetivamente mostrar que é um adulto, que não do filhinho do papai, do filho do pai, do filho do Bolsonaro. Então, o vice é importante para ele. Se ele leva um nome ali que represente a política, né? O centrão, quem manda nesse país, ou pelo menos quem ajuda ou atrapalha a governar desde a redemocratização, que é o centrão. Tereza Cristina é importante por conta de ser mulher, suavizar a imagem de extrema-direita da candidatura. Ela é moderada nas suas declarações. Tereza Cristina nunca foi ali de arrobos e extremistas. E ajuda também a deter, porque se o Caiado leva o agro e se a candidatura dele começa a crescer, leva a Faria Lima, etc., é uma ameaça ao Flávio Bolsonaro. E, repito, na disputa entre currículo e certidão de nascimento, pode desequilibrar para quem tem currículo. Não estou dizendo que é o caso do Caiado. A gente não sabe nem se mexeu nas pesquisas, se tem fôlego, etc., Mas que currículo em política costuma valer mais do que certidão de nascimento. Repito, nós estamos numa república, não numa monarquia. Então essa história do vice... Fala, Dapi. Não, vai lá, Ferreira. Não, então essa história de vice para ele se tornou ali importantíssimo, estratégico, para mostrar que é uma candidatura de gente grande, não apenas do papai, do filhinho do papai. Mas o Flávio precisa decidir o que ele quer, né? Porque por um lado ele fala em moderação, depois ele vai lá para aquela CEPAC nos Estados Unidos e fica falando os maiores absurdos. Então ele tem que decidir. Aí o Eduardo vai dar palpite? Vai ser um ministro. Então, quer dizer, não tem moderação, tchau. Até porque se tem uma coisa nada moderada no momento, é o Zema, é a CEPAC, é o Eduardo. Tudo isso é radicalismo. Não, ele jamais será moderado, mas ele precisa passar a imagem de que tem algum grau de moderação. Mas então, se ele tem essa intenção, ele está fazendo tudo errado. Já pode parar, zerar tudo e começar tudo de novo. Não tem nada de moderado. Jogando parado, não está falando nada, aí quando abre a boca para falar, acontece o que aconteceu nos Estados Unidos. É melhor continuar sem falar nada. Então, na campanha, a tendência é que na campanha ele vai ter que abrir a boca e aí vai sair. São vários compromissos. Eu acho que tem o Flávio tem um traço que não parece, porque ele faz esse mise-en-scène de moderado, mas ele também não gosta que ninguém conteste ele. Então, eu acho que nesse caso, por exemplo, a Tereza, que foi lá negociar a questão do tarifaço, tentou ajudar de alguma forma, mesmo sendo o governo do PT, porque ela tem responsabilidade. Ela fez as coisas que ela acreditava que seriam necessárias. Você imagina se numa situação dessa, ela como vice resolve puxar para o outro lado. Se ele for uma pessoa que ouve e acompanha, pode ser bom para um eventual governo dele. Mas se ele não sendo essa pessoa, ele fala que ele é democrático, mas eu acho que o que a gente está vendo é que ele quer mais o pessoal que fala yes man, né? O cara que fala o que ele quer ouvir. Então, aí nesse caso, a Tereza não cabe. Tem uma coisa... Eu falei das... Não, vai. Não, só ia falar uma coisa, assim, é uma ilusão achar que a família Bolsonaro não vai mandar na campanha. Isso pode esquecer. Então não serve a Tereza Cristina. O Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, só existe como candidato por causa do pai, Jair Bolsonaro. Já conversei com o senador várias vezes sobre isso, quando ele diz, eu vou fazer uma campanha assim, assado, eu não tenho nenhuma ilusão de que os votos são por causa do meu pai. É óbvio, mas ele tá falando óbvio. Então, ora, se o Flávio Bolsonaro foi escolhido para ser candidato para preservar e para garantir a manutenção do espólio dentro
dentro da família Bolsonaro, o que a gente pode imaginar que será a plataforma de campanha do Flávio Bolsonaro? Ou até, eventualmente, uma plataforma de governo de Flávio Bolsonaro. Por isso que os vices do Bolsonaro sempre foram vices que não mandavam em nada. Porque ele não quer que ninguém mande nada. Não tem porque a gente achar que o Flávio vai querer um vice forte. Eu falei da Tereza Cristina com as falas moderadas e ela efetivamente é moderada, na minha opinião. No entanto, quando você se mistura com o Bolsonaro, olha o problema que dá. Quando o Bolsonaro fez aquela live imitando falta de ar, debochando das pessoas que estavam morrendo, e para mim aquilo foi decisivo para a eleição, quem estava do lado do Bolsonaro? Tereza Cristina. O que ela fez? Riu. Então esse é o problema de você ser um moderado, mas participar de um governo extremista, se ligar a um político extremista. A Tereza Cristina veio aqui no estúdio e eu perguntei isso a ela. Por que você riu quando o Bolsonaro debochou de quem estava com falta de ar morrendo? Ela falou, ri de nervoso. Foi a resposta dela. Eu ri de nervoso. Então esse é o problema, é o problema da direita brasileira, da direita que tem currículo. Mas a pergunta que será feita a todos esses vices, à exceção do Zema, porque a gente já sabe a resposta, é a anistia a Bolsonaro. Isso é a pauta 1 no Flávio Bolsonaro. Está mais do que claro. O Caiado já falou isso. O Caiado nem é da família Bolsonaro. Imagine o filho do Bolsonaro. Então... É uma contradição o Caiado dizer que é um amante da democracia e efetivamente o currículo dele foi feito na democracia, né? E apoiar a anistia para golpista. É uma contradição. No entanto, o discurso do Caiado foi cheio de recados, marcando uma diferença, um fosso entre ele e o Flávio Bolsonaro. E aí ele ainda embrulhou essa anistia com uma união nacional. JK. E não, com JK, tá? E não dizendo que eles não eram culpados e que eram inocentes, não é? Ele teve esse cuidado. Mas ainda assim é uma coisa desagradável, né? Mas marcou bastante a diferença dele com Flávio Bolsonaro. E outra na época, com o pai de Flávio Bolsonaro, é que eles se estranharam por conta da pandemia, porque o Caiado é médico, fez um hospital de campanha em Goiás e o Bolsonaro não ficou nem um pouco satisfeito com aquele apoio que o Caiado estava dando à saúde. Ele condenou o Bolsonaro ficar andando em Goiás sem máscara e também na eleição para Goiânia, os dois também brigaram e o Caiado levou. Então tem que esperar. Mas quando ele fala em anistia, ele se coloca no mesmo campo. No mesmo campo. A anistia, a primeira coisa que ele falou no discurso dele, eu quero dizer que a primeira coisa que eu vou fazer é ele falou anistia. Aqui no Estúdio I, lembra? Naquela entrevista antes. Então ele está anunciando onde ele se situou. Primeiro ele se situou, tô aqui junto com vocês. Agora eu vou fazer as diferenças. Mas eu acho que, depois que você fala anistia, acabou. É daqui pra cá, né? Tem um campo do eleitorado brasileiro que não aceita isso. Que não aceita. Olha, é impressionante como a extrema-direita brasileira tenta gourmetizar o que é, no fundo, puro suco de autoritarismo e privilégio. O debate na Globo News trouxe uma análise que a gente já sente na pele. O Flávio Bolsonaro não está ali por competência ou trajetória política. Ele está ali por herança. Como bem disse o Guedes, enquanto outros candidatos apresentam um currículo, o Flávio apresenta o RG. É a candidatura monarquista em plena república. E aí vem aquela tentativa desesperada de parecer adulto. Estão lá, tentando pescar uma Tereza Cristina para ser vice, só para ver se conseguem limpar a imagem de radicalismo. Mas vamos ser sinceros, é o que a Sadi pontuou. Não existe moderação real ali. O Flávio faz esse mise-en-scène de equilibrado, mas basta abrir a boca em fóruns extremistas lá fora para mostrar que o DNA é o mesmo. Ele quer um vice decorativo, um yes man, que não conteste as ordens da família. O ponto mais revoltante de toda essa articulação é a tal pauta número 1, a anistia ao Jair Bolsonaro. É escandaloso. O projeto de governo dessa turma não é saúde, não é educação, não é o povo. É transformar o Estado brasileiro em um escudo jurídico para proteger o pai de responder pelos seus atos. E o que dizer do Caiado? Um político que se diz democrata, mas que, para ganhar o eleitorado bolsonarista, já começa o discurso falando em anistia para golpista. Como diz a Malu Gaspar, depois que você defende anistia para quem tentou derrubar a democracia, você já escolheu o seu lado. No fim das contas, a estratégia é clara: usar o Eduardo Bolsonaro para ditar o tom agressivo da campanha, manter o gado fiel e tentar empurrar o Flávio como uma opção viável. Mas o povo brasileiro não é bobo. A gente sabe que governo não se faz com árvore genealógica, se faz com projeto de país.
E o projeto deles é um só: salvar a própria pele às custas da nossa democracia.